Bom, aproveitando, né, a revisãozinha de história já aqui, de novo. Todas as vezes que eu for dar aula, eu vou fazer meio que desse esquema. Tipo, eu acho importante contextualizar as coisas antes para entender. E também para a gente perder essa ideia de que as coisas acontecem, tipo, as coisas artísticas, no caso, acontecem num vácuo e que elas não têm interesses políticos atravessando. Mesmo as coisas que menos aparentam ter interesses políticos, elas têm. Então, assim, a gente vai falar das vanguardas russas, mas antes disso, o que que era a Rússia nesse período, né? A Rússia, ela era uma monarquia, né? No caso da Rússia, a gente fala que é um czarismo, ou czarado, não sei se czarado é um nome para falar sobre monarquia nesse sentido, mas assim, é um sistema de czar. Czar seria esse representante máximo do Estado russo no momento. Mesma coisa de um rei, né? Ah, é representante de Deus e tal, para justificar ali essas posições. Bom, a Rússia, desse período, era um país gigante, com uma diversidade étnica gigantesca. Se eu não me engano, nesse período a Rússia era tipo, o território russo dava um nono do território mundial, sabe? Então não é pouca coisa, um nono do mundo ser um país. Hoje eu não sei qual que é a estatística, mas fica aí a curiosidade. A Rússia ela era um país meio semi-feudal, mesmo ali no século XIX, ela ainda mantinha algumas estruturas meio feudais, ela demorou para se industrializar, e lembrando, né, aula de futurismo, eu falei um pouco do imperialismo, tipo, pensando também nesse contexto de corrida imperialista e tal, necessidade de industrialização, a Rússia está ali naquele momento que ela abole a servidão em 1861, tipo, é bem tarde. É tipo, inclusive depois que muitos países colonizados já tinham superado a escravidão também. E aí esse fim do sistema de servidão gera muitas coisas, mas aí eu não vou entrar em muitos detalhes. Só tenho em mente que nesse momento a Rússia era um caldeirão de tensão, assim, era um país extremamente pobre, com muitas pessoas, com uma população rural muito grande, que boa parte delas, inclusive, eram ex-servos e ficaram, assim, depois do regime de servidão, ficaram meio que ao relento. Muitas delas foram para cidades, trabalhar nas indústrias e naquele sistema de qualidade de vida e de trabalho, assim, medonho. Só um detalhe também. Caso vocês, sei lá, gostem de. Assim, todo adolescente adora literatura russa, né? Adora ler um Dostoiévski. Aí, se vocês forem lá e, tipo, tiver o termo mujik é, tipo, meio que essa galera, né? Que é serva, ou foi serva e foi liberta depois. Esse é o termo, é, tipo, meio que povão, sabe? Tipo, era o povão mesmo. Enfim, avançando aí uns anos, entrando já no século XX, as tensões na Rússia não melhoraram. Aí, em 1905, aqui, né, eu coloquei um episódio chamado Domingo Sangrento. Foi mais ou menos assim, no resumo. A Guarda Civil do Czar disparou contra manifestantes que estavam fazendo uma passeata pacífica, liderados inclusive por um padre, em direção ao Palácio de Inverno, né, que era a casinha lá do Czar, que no caso é esse cara aí que eu coloquei uma foto no meio, Nicolau II, da família Romanov. Eles estavam indo lá, tipo, entregar meio que uma carta, um manifesto, pedindo melhores direitos, fazendo uma série de reivindicações.
para melhoria de qualidade de vida, de trabalho nas indústrias, maiores liberdades de imprensa, várias coisas. E aí a guarda foi lá e, tipo, fuzilou a galera, tá? E aí muitas pessoas morreram. E, enfim, esse protesto, né, essa manifestação tinha um caráter até, em algumas partes, meio elogiosa ao czar, né, que ficavam chamando o czar de enviado de Deus, ou, tipo, pai do povo russo e tal, tinha um pouco essa mentalidade, assim. E aí, ele matou todo mundo, e, né, isso não pega muito bem, assim, não faz muito bem para sua imagem pública. E aí, em 1905, também, não, esse não foi o único fato que estava acontecendo ali. Esse ano aconteceram muitas coisas, inclusive a primeira revolução, né? Não estou falando da revolução de 1917, Revolução Socialista Bolchevique. Estou falando antes, 1905, teve uma primeira revolução na qual o czar ele cria a Duma, né, que era o parlamento, e aí, tipo, ele permite a criação de partidos políticos, ele tenta dar uma suavizada ali na situação para continuar se mantendo no poder. Aí, avançando um pouco, mais no tempo, 9 anos depois, tem a Primeira Guerra Mundial, né? Aí, lembrando da aula de futurismo e imperialismo que eu falei, que a Primeira Guerra Mundial foi recebida no começo com muito entusiasmo, né? Tipo, provocou um monte de desenvolvimento tecnológico e, enfim, várias coisas. E a Rússia, nesse momento, ela já estava em uma crise econômica bem forte. E aí ela entra na guerra e, tipo, a crise piora muito. E aí a população fica mais pobre, mais precarizada, mais problemas em todos os aspectos, tipo, tem momento que eles começam a mandar soldados para frente de batalha na Primeira Guerra sem rifle, sem bota, sabe? Então tava assim, não tinha condição. E aí, né? Ah, não, antes tem isso aqui. Só para usando exemplos de arte, né? Já que a aula de artes não história, eu trouxe duas produções aqui, uma desse Ivan Krakovskoy. Cadê a Carol aqui para corrigir a pronúncia das pessoas, né? Que é essa cena, né, dessa desconhecida, pintura de gênero, né, representando um personagem, uma historinha cotidiana aí, uma pegada ali da academia russa, bem clássica. Aí do lado, né, essa pintura chamada Três Estudantes Carregando Água, três criancinhas, no inverno russo que, né, pesado, levando água. É uma pintura que já vai nessa perspectiva do realismo e retrata essa pobreza e tal, né? Coloquei aqui essas duas imagens para a gente ver a discrepância social e, ao mesmo tempo, ver também qual que era a tradição artística da Rússia. E aí a gente entra na Revolução de 17, Revolução Bolchevique, de outubro de 17, né? Porque teve uma de fevereiro também, uma revolução mais burguesa e, enfim, não é tão interessante para o caso aqui. Em 1917, a Revolução Bolchevique ela dá fim a esse modelo czarista e propõe uma nova sociedade, né? Foi o primeiro governo socialista a ser implantado no mundo. Então era uma experiência nova e prometia muitas novidades, muitas coisas, né? O governo bolchevique ele realizou um monte de mudanças radicais na política. Lógico, né? Você passa de um governo que era monárquico, cujo os representantes estavam ali justificados por meio da vontade divina, para um modelo de Estado que prega a igualdade entre todas as pessoas, o fim da propriedade privada e tal. Então, uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais começaram a acontecer. E, obviamente,
na cultura não foi diferente. Aí eu trouxe umas curiosidades para vocês. Ah, inclusive aqui, ó, então, esse carinha aí tá na foto, é o Lenin, ele foi o líder bolchevique da Revolução. Não só ele, é claro, mas ele foi o líder principal, assim, e quem assumiu o comando do país nesse momento. Não sei se vai dar para ver aqui o quadrinho do Lenin, tem aqui em cima, aí não vai dar para ver, mas ó, tem um do Che, muito lindo. Inclusive feito pelo pai de uma amiga minha que esteve na segunda turma de artes visuais da Unicamp. Então, uma relíquia de departamento, sei lá. Enfim, fofocas à parte, voltando aqui para o Lenin e a União Soviética. A União Soviética ela foi pioneira em muitas coisas, né? Tipo, a dar o direito de voto às mulheres. Foi o primeiro país a legalizar o aborto, por exemplo. Foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro, na verdade, país a descriminalizar a homossexualidade. Foi um dos primeiros países também a propor igualdade civil entre homens e mulheres, a facilitar o divórcio. E foi também o primeiro país que teve a primeira mulher ministra, que é a Alexandra Kollontai, que inclusive é uma escritora muito interessante e para quem se interessa pelo assunto de amor livre, ela escreve sobre isso também. Além de também escrever sobre que hoje a gente teria como teoria, entenderia como teoria feminista. Aí outra curiosidade também, que é já mais relacionada ao nosso mundo da cultura, das artes, entre 1918 e 1921 foram abertos 36 museus na Rússia. Muita coisa mesmo. E Olha, também a Rússia. Oi. é legal falar também que a Rússia foi o primeiro país a ter museu só de arte modernista. Sim, bem lembrado. E também é falar agora que ele foi o primeiro país a oficialmente fazer uma exposição de arte abstrata. E eles compraram muitas coisas também, né, modernistas, tipo, Uhum. tanto dos próprios artistas que estavam ali produzindo no momento, quanto trabalhos estrangeiros, né? O, vários artistas, o Chagall, o Malevich, que a gente vai falar daqui a pouco, o Kandinsky, Picasso. eles Picasso, tipo, mas assim, tirando Picasso, esses outros que eu falei, eles faziam parte de tipo, um museu, eu não sei o nome do museu, que está em russo, mas que tinha comprado muitos trabalhos, estava fazendo esse acervo, e esses artistas também davam aula, né, nesses espaços. Então era um momento que, tipo, muitas coisas estavam acontecendo e que, tipo, os artistas, eles estavam muito engajados no processo de construção dessa nova sociedade. Tipo, muito engajados mesmo. Tipo, eles faziam parte, e era projeto desse país socialista, comunista, que os artistas estivessem realmente incorporados dentro da produção desse novo sistema, né? E aí a gente vê que isso difere muito do projeto político que a gente encontra no Ocidente, né? Lá na Europa Central, em que a figura do artista geralmente está meio apartada da sociedade, né? Naquela torre de marfim que a gente acaba falando. Mesmo se a gente pensa hoje, os a gente não, no nosso país, né, no momento, a gente não tem um projeto para os artistas. Os artistas, eles estão aí. Não tem um projeto de Estado para a nossa inserção de fato na sociedade, né? Quando a gente faz isso por iniciativa própria. Aí já entrando mais na questão das vanguardas russas mesmo, né? Mais na arte, terminando um pouco a parte da doutrinação marxista, pesadelo de todos os seus parentes bolsominions,
Tem uma frase de um poeta chamado Mayakovsky que eu acho que resume muito bem o espírito criativo desse período, que é a que eu coloquei como título, né? Não há arte revolucionária sem uma forma revolucionária. A forma que entendendo a maneira de criar. Então, tipo, você não, segundo o que ele está dizendo aqui, você não cria uma arte revolucionária sem em conteúdo, em engajamento das pessoas, sem também revolucionar as formas que a arte é apresentada, né? Então, eu coloquei, sistematizei melhor aqui no slide, tipo um resuminho. Coloquei lá, a vanguarda russa, ela está nesse contexto de revolução e reestruturação social. E uma coisa que começou a ser muito questionada é qual que era o papel do artista nesse novo modelo de sociedade, né? O que que os artistas dessa geração estavam buscando? É obviamente que não era que nem todos os artistas tinham a mesma opinião, não tinham o mesmo projeto estético, né? Tinham várias vertentes ali disputando quem que estava fazendo a arte mais engajada. Quer dizer, não era meio uma competição assim, mas eram perspectivas diferentes de qual projeto artístico era mais correspondia mais às demandas do povo, às demandas do governo revolucionário e tal, né? Aí já entra uma questão da historiografia da arte, que escolhe privilegiar alguns grupos a outros. Então, para a nossa perspectiva de história da arte que temos hoje, essa vertente mais formalista, mais abstrata, né, ficou mais condizente com a narrativa geral dos artistas que estavam sendo privilegiados no momento, por isso que a gente acaba falando sobre esses artistas e não outros. E aí, enfim, só fazendo esse alerta, né? Tinha muita disputa ali entre os artistas. Tipo, eles tretavam, eles tinham divergência, nem todos eram tão engajados assim na Revolução. Muitos foram se exilaram, enfim. Depois da Revolução, as coisas não tipo, acordaram, tipo, nossa, fizemos a Revolução Russa, estamos aqui. Agora tudo se resolveu. Não, né? Tipo, tinha muita coisa ainda, como eu falei no começo da aula, muita coisa estava acontecendo, muita tensão social, e continua acontecendo, porque, assim, né? A realidade, ela é difícil. Enfim. E aí, os artistas da geração estavam no meio desse caldeirão de influências, de tensões, de provocações estéticas que também vinham lá da Europa Central, né? Que influenciaram eles. Mas uma coisa que estava meio certa é que a arte ela não deveria ser mais um objeto de contemplação passivo ou um objeto de coleção da elite, mas que ela devia estar ali sendo assimilada, admirada, entendida pelo povo, né? Então, aqui tem uma coisa interessante também, se a gente for pensar, tanto as instituições de arte quanto o papel do mercado de arte nessa sociedade mudam muito. E muitos artistas ali na Europa Central, eles vendiam para colecionadores particulares. E aí, como que funcionava isso nessa sociedade nova que estava se reestruturando e que a propriedade privada não era mais bem vista? Como que funciona agora o mercado de arte nesse sentido? Então, até a própria forma de produzir o conteúdo vai ter uma outra dimensão, né? Essa coisa chamada objeto de arte vai ter uma outra dimensão, vai estar entendido de um outro esfera. Senti que o Caio quer falar alguma coisa, ou me enganei. Não, eu acho interessante, na verdade, isso. Como você falou, tipo, na verdade na Rússia tinha gente fazendo de tudo um pouco, assim, no sentido artístico. E essas pesquisas mais engajadas, vamos dizer assim,
é claro que elas acabam indo sendo mais interessantes no sentido de que também, sei lá, a população russa, a maioria não era alfabetizada. Então, Sim. imagina, existia um interesse político também muito interessante nesse sentido, sabe? De, tá, beleza, vocês são artistas, mas como vocês vão se encaixar nesse sistema que agora vai ter as comissões, então você vai ter um ofício específico dentro do governo e você também tem que possibilitar esse acesso, sei lá, da população dentro disso. Mas ao mesmo tempo, Uhum. tipo, pesquisas de ponta, por exemplo, do Kandinsky. E esse ensino nos museus vão ser essenciais, né, nesse sentido, para conseguir fazer Sim. essas pontes. Então, os artistas, eles também estavam muito nessa linha de frente pedagógica, né? De, como o Caio falou, grande parte da Rússia não era alfabetizada. E, tipo, continuou, assim, como eu falei, a Rússia era imensa. Então, era um grande esforço de tentar levar todas essas iniciativas, né, que como até hoje ficam muito centralizadas nos grandes centros urbanos, como espalhar isso, né, para toda essa região imensa, com essa grande variedade de povos, de etnias diferentes, né? Lembrando que, tipo, muitas pessoas não falavam russo, inclusive, falavam outras línguas, ou outros dialetos do russo, então tinha um monte de complexidade ali, né? Enfim, e aí, esses artistas, além, quer dizer, além não, né? Por conta de todas essas coisas que eu estou falando, dessa demanda de educação, o povo, não só uma educação, né, no sentido de alfabetização, mas tipo, educação sensível, educação cultural, né? Então, as propostas artísticas, elas buscavam se inserir diretamente no contexto da vida e das discussões políticas, né? E essas produções artísticas, elas deviam estar a serviço da consolidação da revolução. E aí também, como consequência, mas isso também já entra em diálogo com outras pesquisas artísticas mais gerais, assim, né, desse período, que é essa diluição das artes plásticas em outras áreas, né, como a arquitetura, o design e o emprego de materiais novos provindos da indústria, né, como metal, e umas outras coisas nesse sentido. E aí, como eu falei um pouco antes também, tinha essa disputa em torno de qual forma artística era mais interessante para essa futura sociedade que estava aparecendo agora, né? Tinha, por exemplo, essa vertente mais abstracionista, né, do suprematismo, que é quem eu vou falar agora, ou construtivista, que é o que o Caio vai falar daqui a pouco. Tinha uma vertente que ia mais para a direção de uma arte figurativa ainda, que tentava resgatar o folclore, a vida do camponês, sabe? Essa vertente aí tinha o nome de cultura proletária, não o nome do grupo, assim. E também isso estava se desenvolvendo não só nas artes visuais, nessa disputa formal, artística, mas em outras instâncias também, no teatro, na literatura, especialmente, na música, enfim. Muitas coisas acontecendo, muitas mesmo. Só que rapidinho, né, a gente vai falar sobre o suprematismo, que é o Malevich, e o construtivismo foram não os únicos, né, dentro dessa vertente expressionista, não, formalista, verdade, mas é o que provavelmente poderia cair numa prova, que foi o que mais teve influência nesse fora da Rússia, né, que influenciou a Bauhaus, influenciou bastante aqui no Brasil, né, depois, nos anos 50. Enfim, uma definição rápida de suprematismo, que é essa produção desenvolvida pelo Malevich, que é o que eu vou falar daqui a pouco, ele buscava uma abstração absoluta. O que isso quer dizer, né? Diferente do Kandinsky, que também fazia coisas abstratas, já falaram sobre Kandinsky, aliás? A gente falou na aula do expressionismo só, a fase Tá, expressionista dele, do Cavaleiro mas Azul. mas vocês mostraram alguma coisa mais abstrata? Não.
Tá, mas de qualquer maneira, tipo, imagina o Kandinsky lá, se vocês quiserem abrir aí e jogar, tipo, para procurar. O Kandinsky também, nesses anos, estava envolvido na Revolução, que era abstrato, mas o tipo de abstração que ele fazia era muito diferente do que a gente vai falar agora. Ou seja, atenção, só porque alguma coisa é abstrata não quer dizer que ela tem os mesmos pressupostos de criação. O Kandinsky, a abstração dele é uma abstração que ainda mantém um caráter um pouco referencial a alguma coisa no mundo. Por exemplo, a música, que era algo que ele sempre... Não que ele tentasse é, fazer um desenho da música, né? Isso seria uma simplificação muito vulgar. Mas ele, a partir da música, ele usava como inspiração para fazer as composições dele. Cada cor tinha um significado emocional específico. Então, essa abstração dele ainda está ancorada numa certa representação, né, digamos. Aqui no suprematismo, a abstração absoluta que o Malevich propõe é uma abstração que ela não faz referência a nada além da pintura em si. E isso vai ser muito importante daqui para frente, né? Nos futuros momentos da arte que a gente vai ver. Essa abstração absoluta, nessa coisa não representativa, não objetiva, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a pintura, ela é isso, é tipo meio literal, mas eu acho que por ser muito literal fica um pouco difícil de compreender. A pintura, ela não faz alusão a nada, a não ser o fato que ela é uma pintura. Ou seja, a pintura está falando sobre forma e cor, e sobre o seu suporte, que é a tinta, numa superfície plana. E é isso. Isso pode parecer um pouco maluco, assim, mas tipo, a gente tem que pensar que nesse período, né, o significado da pintura estava muito em disputa também, né? Antes a pintura era narrativa, figurativa, tinha todo esse teor de ser uma janela do mundo, né? E de representar a realidade, as coisas da representação é muito forte. E aí, como a gente está nesse momento revolucionário, né? Que tá até aqui embaixo que eu coloquei, revolução não é uma substituição de um conceito de mundo por outro, mas é uma oportunidade de chegar nesse grau zero, né, que o Malevich coloca. Ou seja, é uma transformação radical de todas as relações entre os sujeitos, os objetos, o passado, o presente, o futuro. Então, em arte, ele tenta chegar nesse grau zero a partir do zero da pintura, que é o que a pintura não escapa, que seria sua materialidade física e sua apresentação física diante das pessoas que estão olhando para ela. Sua materialidade física seria a superfície plana e as cores que você enxerga. E é isso que ele estava propondo. Uma maneira muito radical que para nós hoje pode não parecer tão radical assim, né? A visualidade, porque a gente já está acostumado, em certa medida, com coisas abstratas, mesmo que a gente não tenha o entendimento, entre aspas, sobre o que aquilo queria dizer no período. Muitas pessoas não gostam até, mas a gente já tem no nosso repertório imagético na cabeça o que é uma coisa abstrata. Mas nesse período as pessoas não tinham esse repertório, então é uma coisa meio, sabe? Se hoje as pessoas já ficam chocadas com abstração, imagina nesse período. Uhum. Então, assim, mesmo que aparentemente fique meio, sabe, meio bobo até a gente olhar e ver, tipo, as obras e ficar, por que isso é tão revolucionário? Que não é só a obra em si, mas o pensamento, né, essa pesquisa, essa vontade de ir além do que a pintura e a arte tinha sido até então, né? Isso que é o importante desse período, essas investigações. Não tanto a materialidade que ficou para hoje. Você concorda comigo, Caio? Isso é uma coisa disputável. Então, eu
acho que tem todos esses fatores culturais e sociais do momento. E eu digo do momento, tanto do momento da Rússia quanto o momento europeu, assim. Uhum. Era não sei, imagina, gente, tipo, chegando luz elétrica onde você mora. Eu acho que a gente tem que ir por essas coisas tão banais nossas de hoje em dia, de século 20, 21, mas que naquele momento era uma coisa muito chocante, sabe? E tinha também na Rússia toda a influência da Igreja Ortodoxa, Uhum. que já traz uma visualidade para essas pessoas. E aí, de repente, onde você mora chega a luz, começa a se construir fábricas muito rápido, as pessoas começam a sair do campo, vão para a cidade. Então, são choques culturais em vários graus, né? E eu acho que a abstração, como você falou, não foi só a única solução, né? Mas foi a solução que de repente mais fez a cara assim desse movimento estético e cultural russo, né? Mas, Uhum. mas eu acho que ela pode parecer chocante, mas acho que não. E aí eu peço que vocês tomem cuidado, assim, no sentido de falar que uma coisa é simples não significa que ela é pobre de significado. Mas eu acho que a simplicidade formal com que alguns artistas trabalharam nesse momento e pessoas da indústria e tal, acaba sendo algo muito importante, assim, nessa imediaticidade que se buscava comunicar as coisas e o momento, sabe? Então, são, não sei, eu acho que é uma discussão muito interligada em muitas razões, assim. É engraçado, até hoje sempre eu vejo no Facebook o velho post da galera compartilhando a tela lá daquele pintor americano do expressionismo abstrato. O nome, gente, fugiu agora. O, o Pollock? Não, não o Pollock. Aquele que é uma tela azul. E aí a galera comenta assim, ai, isso daqui, Ah, esse mesa de ping-pong vale 5 milhões, mas se eu fizer igual não vai valer nada. Então, esse clássico. clássico, esse post é muito clássico, mas enfim. É aquela, É, né? Eu poderia ter feito isso, só que a questão é, você não fez. então, e tipo, a gente tem que entender também que os intelectuais russos, eles estavam muito por dentro do que aconteceu na França e na Itália, sabe? Eles já estavam recebendo Sim. manifestos do futurismo traduzidos para o russo alguns anos depois. E os artistas russos também iam para esses centros culturais. E o que eu acho interessante é que eles se apropriam dessas linguagens e já transformam em outra coisa na Rússia, assim. Uhum. E muito aliados a esse desenvolvimento tecnológico também, assim. Então, é uma revolução cultural intensa. Eu fico imaginando como era, sabe, tipo, a noite, o momento que essas coisas aconteciam. Devia ser uma coisa muito empolgante, assim, enfim. Então, eu fico. Toda vez que eu começo a, sei lá, retomar esse assunto, né? Especialmente nesse período aí do começo do século XX, eu fico meio chocado, sabe? Quando eu me coloco no, sei lá, tento me colocar no lugar das pessoas que estavam vivendo esse momento. Como você falou, né? Tipo, de repente tem luz elétrica, sabe? Na rua. Uhum. Tipo, a noite não é mais escura, tão escura igual ela era, sabe? É tipo, um ano atrás. Tipo, você Metrô. consegue ter. Então, tem tudo, tipo, tem carro, sabe? Barulho de carro, tem eletrodoméstico. É muito. A gente já está acostumado com isso. Quando a gente não tem essas coisas, a gente estranha a ausência delas, né? De tão incorporadas que elas estão na nossa vida. Mas esse período era quando essas coisas estavam aparecendo, né? E não só aparecendo, mas, tipo, se popularizando entre as outras classes Uhum. sociais, não só
as grandes elites. Uhum. E nesse sentido também, isso não é só na Rússia, né, mas em outros momentos, né, ainda um pouco nesse período, mas tipo, um pouco mais para frente, por exemplo, o Mondrian ou na Bauhaus, né, que vão aparecer mais para frente aqui no curso, a abstração ela tinha muito essa promessa de ser a arte do futuro, né, de ser essa Uhum. arte que é engajada, que coloca Universal. exatamente universal, que coloca a vida e a arte junto, né? Então tinha muito essa promessa. Hoje a gente tem um olhar mais crítico em relação a isso, porque a abstração foi para outros caminhos. Mas esse momento tinha essa conotação, então eu acho que é importante ter isso em mente, assim, sabe? Isso aí depois o construtivismo, né, desse artista chamado Vladimir Tatlin, o Caio vai falar daqui a pouco, né, mas assim, só para sistematizar um pouquinho, o construtivismo, né, já está no nome essa ideia, né, assim como no suprematismo, né, essa coisa do supremo, da supremacia da forma, já está ali no nome, no construtivismo essa ideia da construção já dá o tom do que vai ser esse projeto artístico, né? Então, aqui retomando a mesma arte a serviço da revolução, mas aqui tem uma vontade de usar os materiais da indústria e de pensar o artista enquanto operário, né? Aqui é mais forte essa coisa do artista operário. Operário não queria dizer também que é um trabalho como no mundo capitalista, né? O operário faz trabalho alienado. Aqui, nesse sentido, operário é como se fosse assim, o artista não é mistificado enquanto um gênio, enquanto alguém que não trabalha. E a arte é ócio. A arte aqui não é ócio, aqui a arte é trabalho produtivo. Então, essa ideia do artista operário tem a ver também com esse artista que está inserido, de fato, na construção dessa nova sociedade, né? E aí, a gente tem que pensar também que estava acontecendo muitas coisas. Então, tipo, as pessoas tinham muita vontade de criar tecnologias, assim, tipo, fazer umas engenhocas, criar futuros objetos e tal, tipo, sei lá, talvez seja meio distante da nossa realidade, assim, já que muitas coisas foram criadas e geralmente as nossas inovações são mais imateriais, né? São mais, tipo, não sei nem qual palavra usar, mas tipo, mais na internet, sei lá, mais na nuvem, digamos. Mas Uhum. aqui era essa ideia de construção, essa ideia de criação desses novos objetos, de explorar esses novos materiais, né? Então, como a arte ela não tinha uma necessidade de ser utilizada, então você poderia explorar a construção dessas novas formas de tipo empregar diferentes materiais, diferentes maneiras, e isso poderia ser usado como um esboço para futuras coisas que seriam construídas pela indústria depois, né, para o uso das pessoas na vida cotidiana. Essa ideia de construção, ela meio que acaba com essa coisa, né, da a pintura, a escultura. Isso já é bem diferente do suprematismo, né? Só porque eles estavam ali, tipo, meio migas, não quer dizer que eles estavam, quer dizer, migas na ideia da abstração e do trabalho do artista na revolução e tal, quer dizer que, tipo, eles estavam totalmente de acordo com várias coisas. Inclusive, fofoca, o Malevich e o Tatlin, eles sempre brigavam, né? Tipo, tem até a história que eles já saíram na porrada umas vezes, porque o Malevich colocou o quadro no lugar que o Tatlin queria colocar uma escultura dele. E o Gabo, ele fez um panfleto pra difamar o Tatlin. Tipo, mano, Um barraco, né? O mundo da arte sempre teve barraco, bafão, polêmica. polêmica. Enfim, aí voltando aqui, o Tatlin ele tinha essa perspectiva de meio que tirar essa ideia da pintura e da escultura enquanto esses objetos estão separados, assim, né? Estão separados da vida também.
E tinha também um pensamento de anti-arte, né? Que isso, a gente já falou sobre dadaísmo, acho que é mais pra frente, né? Não, ainda não. É engraçado Então, que o Dada é nessa época também, né? Tipo, sim. aguardem. Então, tá tudo acontecendo meio ao mesmo tempo. As coisas vão se influenciando. Enfim, né? Só para fechar, o artista é essa pessoa que era criadora desse espetáculo da revolução, né? As cidades soviéticas deviam ter uma outra função, uma visualidade nova, e os artistas estavam ali para construir essa, tipo, materialmente, essa nova cara da cidade. O Tatrin vai até, acho que o Caio vai falar de uma torre que ele vai fazer, Sim, enfim, aguardem. aguardem. Aqui, né, é o Malevich, como eu falei para vocês. Ele nasceu em Kiev, que é a Ucrânia, mas nesse período pertencia à Rússia. Em 1910, ele entra em contato com o impressionismo, com o fauvismo, com o cubismo, e com, isso não coloquei aqui, mas com o futurismo também. O futurismo e o cubismo, nesse primeiro momento do Malevich, vai ter uma influência muito grande. Né, ele, a partir também de uns trabalhos do Cezanne e do Picasso, né, o Picasso nesse período estava desenvolvendo o cubismo dele. A partir disso, de contato com esses artistas, o Malevich ele vai criar a ideia de cubo-futurismo dele, né, na qual ele geometriza as formas. Ele tenta também chegar um pouco naquela ideia do futurismo de tentar expressar um movimento, mas ao longo da trajetória dele, ele vai abandonando essa perspectiva mais figurativa e vai para essa abstração absoluta que eu falei depois, né? Que vai ter o nome de suprematismo, que começa ali por 1913, né, que ele abandona de vez a figuração. E aí, após a Revolução de 17, ele continua produzindo e tal, e ele trabalha também como artista, professor e pesquisador. Aqui eu coloquei um exemplozinho, né, desse como futurismo dele. A gente vê aqui, né, tipo, uma cena de camponeses colhendo trigo, mesmo que não aparente ser uma colheita de trigo, né? Tem esse tratamento, né, meio metalizado das formas e tal, uma certa geometrização, uma simplificação da figura humana e da paisagem, que é meio que essa ideia do cubo-futurismo. Lembra Tarsila um pouco? Pois é. Leger, né? Então, eu falei isso, ele estava influenciado por um pintor francês chamado Leger, que vai ser o professor da Tarsila diretamente, assim, ela vai estudar no ateliê dele mesmo, quando ela foi para a França. E esse não é o trabalho mais radical do cubo-futurismo do Malevich, mas eu coloquei esse para colocar aqui também, né, retomar um pouco, que tinha essa perspectiva de outros artistas, né, que continuaram nessa ideia de tentar representar cenas cotidianas do povo, essas cenas mais, muito entre aspas, mais folclóricas, né, tipo, mais cenas populares que, por, pela própria temática, não permite que você abandone a pintura figurativa, né, que é uma coisa que o Malevich vai renegar por uns anos. Depois, mais para o final da carreira dele, por uma série de motivos, ele vai retomar a figuração, mas ele ficou para a história da arte por causa do suprematismo. Então, vamos ver o que é um bagulho suprematista agora. Esse aqui é o quadro negro sobre fundo branco, que é o tão famoso quadro que o Malevich destrói e mata a pintura. Né? Ele é de 1915 e ele é isso que está no título. Ele é um quadrado negro pintado sobre um fundo branco. E é isso que ele é, só. Aí você pode, tipo, tentar entender o que o artista queria dizer com isso, uma mensagem subjetiva, um pessoal e tal. E
assim, a sua resposta enquanto observador pode te levar por um caminho que esse quadro te desperte alguma sensação, alguma emoção, alguma memória afetiva e tal, mas aí já é a sua relação com a obra. Mas a relação de criação do artista com essa obra, né, era justamente o que eu falei antes, de chegar nessa abstração absoluta, nesse grau zero. Então, o grau zero para ele é esse quadro negro, essa forma geométrica negra, que é a não cor, sobre um outro quadro negro, uma outra forma geométrica branca, que também é uma não cor. Então, ele meio que, tipo, elimina todos os parâmetros da figuração, né? Tipo, Meteu o basicamente, assim. louco. Meteu o louco. Porque a cor também tem essa coisa mais, né, tipo, associativa, com símbolos e tal. E nesse período, né, na pintura mais acadêmica, assim, né, mais clássica, você não usa o preto e o branco para nem clarear nem escurecer. Você usa outras cores. O preto e o branco não eram consideradas cores nesse momento. Então, quer dizer, não nesse momento específico, mas na tradição acadêmica de pintura, preto e branco são consideradas não cor, né? Porque se a gente pensa na física, nos fenômenos ópticos, o branco é a luz total, né? Tipo do sol, por exemplo, que contém todas as cores, e o preto é a ausência de luz. Então, isso não necessariamente é um aspecto cromático. Aí eu já, tipo, eu não sei falar muito bem sobre isso, tipo, explicar por quê e tal, mas é essa ideia aí. O que estava escrito? Porque esse quadro lembra o quê? Me lembrou o Lembra o fundo fundo do do mar. mar. Ah, muito interessante essa pergunta. Ó, esse craquelado aqui, que inclusive é um nome chique, que algumas pessoas, tipo, isso, esse craquelado, o craquelê, ele confere, tipo, certo valor às obras, né? Uma coisa meio chique de pinturas antigas. Quando o Malevich pintou isso em 1915, isso não estava aí. A pintura não era craquelada, era uma superfície lisa. Mas, ao longo dos anos, quando você pinta, né, você passa o verniz ali na tela para proteger. Não, não é proposital. Inclusive, também tem uma ideia de, tipo, tirar a mão do artista da obra. Tipo, de não aparecer a pincelada, não aparecer que foi feito por mãos humanas. Tem essa ideia também, muito forte nesse período. Mas, enfim, voltando aqui. Esse craquelado é o craquelado do verniz que foi envelhecendo, né? Tipo, o verniz ele tipo fica impermeabilizando a superfície. E aí, a mudança de temperatura, vários fatores ambientais fazem com que essa superfície, tipo, né, a matéria ela expande e contrai, né, dependendo da temperatura. E aí esse movimento faz com que a superfície de verniz faça esse efeito de craquelado. Eu também acho que, tipo, fica, assim, visualmente, essa pintura me agrada, porque eu gosto dessas coisas mais minimalistas, assim, então me agrada. E esse craquelado me dá uma riqueza maior também, mas não era a proposta do artista. Isso aí já é a ação do tempo. Se vocês quiserem procurar depois, tipo, tem várias pinturas com craquelado. Acho que a Mona Lisa tem craquelado também, né? Enfim, alguém falou alguma coisa Tem, aqui. tem sim. Eu amei esse craquelado. Eu também adoro o craquelado das coisas, é super chique. Enfim, espero que tenha ficado claro, porque essa pintura ficou tão emblemática. Ela é a não cor, ela é a não representação, ela é o não gesto do artista, né? Tudo que a arte até então era. Ela é tipo, a contramão disso, certo? E esse quadrado negro virou meio que assinatura do Malevich. Ele literalmente usava isso como assinatura. Ele pintava um quadradinho preto nas coisas, assim, como assinatura dele. E aí ele morreu, e aí, tipo, pintaram um quadrado
negro no túmulo dele. Então, tipo, figurou a marca registrada dele para sempre. E ele fez várias versões dessa tela. Ele fez também uma que era um quadrado branco sobre o fundo branco. Ele fez outras formas dentro dessa ideia, né, de usar o preto e o branco, né, como não cores, fazendo círculos, cruzes, e aí ele vai desenvolvendo a pesquisa dele. Pode passar para o próximo. Aqui ele geralmente dá esses títulos para as obras dele, né, que é suprematismo, e ele vai fazendo essas composições com figuras geométricas. Geralmente são quadrados retângulos, são massas inteiras de... essas formas geométricas, né, são massas inteiras de cor, não tem... É, essas são figuras meio chapadas, né, de tipo planos de cor mesmo, não tem nuance de sombra, luz ou de contraste de cores dentro da forma, só entre as figuras. E ele vai criando essas composições, né? Então ele vai fazendo uma coisa que depois, né, vai ficar bem famoso e vai ser critério para a boa arte por muito tempo, que é essas brincadeiras com composição espacial, composição cromática. Mas aí, quando a gente tiver mais para a segunda metade do século XX, isso vai aparecer de novo. Pode seguir. De novo, né? Suprematismo com triângulo azul e quadro negro. Ele vai, de novo, usando essas formas geométricas. E, assim, as obras dele nesse período meio que essa ideia. Figuras geométricas, campos de cores e composições que brincam com o espaço e a percepção da figura no espaço. Você quer complementar alguma coisa, Caio? Ah, eu gosto bastante dessas pinturas, eu sou meio suspeita pra falar. Mas eu acho legal o que você falou no começo sobre essas vários tipos de abstração também, né? Tipo, não é porque é abstrato que as intenções do artista são as mesmas. Geralmente a galera põe tudo no mesmo saco e, enfim. Uhum. E é interessante, eu acho muito engraçado quando os artistas tomam esse posicionamento tão radical em relação a um ideal, né? O Malevich nessa coisa da pintura no grau zero é quase uma coisa religiosa, assim. Ele não foi ele que foi velado no caixão suprematista? Nossa, tem Ai, deve ter sido. uma brisa. Ele era meio místico, assim, meio É, brisado. sim, gente, ele foi Aquariano, né, gente? Sim, gente, ele foi Diferentão. velado no caixão suprematista, assim. Então, é aquela coisa, né? Quanto mais eles tentam, acho que, não sei, pra mim isso é quase tão religioso quanto uma obra religiosa, sei lá, da Igreja Ortodoxa, assim. É, Porque sim, não é, não sei. E mesmo os artistas de outros lugares, tipo o Mondrian também levava, né, essa questão da abstração para esse lugar mais místico. O próprio Kandinsky também, mas com resultados muito sim. distintos, né? Enfim. Que aqui, tipo, é diferente do misticismo do Kandinsky e de um Mondrian, né? É uma coisa mais... É um misticismo estético sobre a sua própria criação. Uhum. Mais autorreferencial, mais materialista e menos religiosa nesse sentido. Mas tipo, você leva seu projeto estético tão a sério que ele se torna meio que uma devoção da sua vida, né? Tipo, eu acho que isso é uma característica geral desses artistas desse período das vanguardas, né? Que o projeto estético deles, tipo, não era só uma forma diferente de pintar, era uma forma diferente de ver o mundo, de vida, sabe? Aham. Era uma coisa muito visceral para eles. Eu acho isso, não sei, isso eu acho muito bonito, Sim. me comove, assim. Eu acho bizarro o caixão suprematista, mas eu acho bonito também. Enfim. Mas, assim, pode passar para a próxima. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para retomar isso que o Caio falou, né, de ter
esse caráter um pouco devocional. Ó, aqui, se vocês reparam, na quinazinha tem um quadrado negro do Liberdade ou Solidão. É um meme isso, né, do venho na mesa de bar. KKK. Enfim, o quadrado negro tá aqui nesse canto, né, na parede, que é um lugar meio inusitado para pendurar um quadro. Esse lugar era reservado para pendurar ícones da igreja. Então ele coloca ali intencionalmente. E segundo os boatos, nessa exposição futurista 010, foi a última exposição futurista, inclusive, só um adendo, cuidado. Futurismo fora da Itália, daquele contexto que a gente falou, tinha outra conotação. Futurismo meio que tinha a ideia que a gente usa hoje de vanguarda, né? De tipo produções diferentes. Era meio que isso, a ideia de futurismo. Era tipo a arte para o futuro da arte. Bonde Não das necessariamente o diferentonas. futurismo que estava ali na Itália. O que você falou, Caio? Não entendi. Bonde das diferentonas. Bonde das diferentonas, exatamente. Nessa exposição, ou em outra, eu acho que em outra, porque essa sala é só do Malevich, né? Mas assim, o Malevich ele começou a colocar a pintura dele nesse cantinho ali, pros, que era reservado nas casas mais tradicionais para os ícones religiosos. Só que era um cantinho que o Tatlin, que é o artista que vai ser comentado daqui a pouco, que ele colocava os relevos dele. Então, tipo, tem a fofoca, né, que o Malevich colocou a obra dele no lugar que o Tatlin queria, e aí eles tretaram, eles saíram se batendo. Fofas. Fofas. Barraqueira, gente como a gente. E aqui eu coloquei só, tipo, para vocês verem, né, que eles tentavam incorporar essas formas estéticas da pintura, não pintura, na vida, né? Então aqui ele cria essa ideia desse homem novo, né? Tipo, e assim, você está pensando na sua visualidade dessa nova sociedade, dessas novas pessoas, a moda entra no meio. Uhum. E aí, tipo, eu realmente não sei se isso era um figurino para alguma peça. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de dizer, a ideia para o quadrado negro sobre fundo branco veio da cenografia de uma peça na qual o Malevich estava trabalhando. E depois ele, né, a partir dessa primeira provocação, digamos, ele começa a desenvolver essa ideia do quadrado negro sobre fundo branco enquanto pintura, enquanto objeto em si, e não fazendo parte da cenografia. E aqui eu não sei se era se era um figurino para alguma peça ou o que que era, mas o que eu acho interessante é que ele pensa também essa nova vestimenta, essa nova visualidade também para roupa, para apresentação cotidiana das pessoas, né? Aí eu coloquei aqui o novo homem e o novo soldado que sei lá, pode parecer até meio um cafona, meio ingênuo pra gente, mas como registro histórico eu acho interessante. Adoro que o novo soldado tem E um quadrado era, na cabeça. então, não, eu achei esse look muito brisa. É meio, sei lá, espacial, só que tipo espacial das antigas, sabe? Sim, vintage. É muito vintage. Eu ia adorar ter essa calça com essas meias, por exemplo. Bom, e era isso sobre o Malevich. Eu falei demais, desculpe. Se eu entendi você, espero que tenha ficado claro. É um pensamento de arte complexo esse que a gente está apresentando hoje, então pode ser que demore um pouco para absorver, mas espero que vocês tenham gostado do Malevich e que vocês vejam agora a abstração um pouco diferente. E por isso a gente tem que sempre estudar a arte. E nossa área é importante e como esses artistas colocavam, né, nesse período a gente faz parte da criação de um projeto de sociedade. É, acho que a Tori já introduziu bem o Tatlin, assim, né? As questões mais conceituais dele. Bom, o Tatlin, também como a Tori falou,
a gente estava falando de territórios da Rússia que hoje já são países independentes. Não sei a Ucrânia, né? A Ucrânia é uma polêmica velha com a Rússia e com os outros Nossa, países. sim. É, é interessante porque a Ucrânia tem uma cultura bem ucraniana. Eles falam ucraniano, mas a influência russa e muitas pessoas da Ucrânia se consideram russas em algumas regiões. Mas enfim, isso é para outro momento. O, o Tatlin, ele nasceu lá em Kharkov, assim como esses artistas russos, foi muito influenciado pelo Picasso, porque eles entram em contato com a coleção dessa galera que comprava a arte francesa, italiana, enfim, que estava sendo feita naquele período, né? O Tatlin ele chega a viajar para Paris, mas sei lá, ele tava sem um puto no bolso e ele não consegue ficar lá muito tempo. E ele foi lá justamente para tentar ser meio que um aprendiz do Picasso, só que o Picasso rejeitou ele, tadinho. Enfim, olha essa carinha dele, gente. Ele volta pra Rússia e ele começa a trabalhar nos contrarrelevos, que são o grande corpo de trabalho dele. Aqui a gente tem um tipo de pensamento escultórico muito radical e diferente daquilo que a gente vinha vindo até então e que o Tatlin desenvolve a partir dessas experimentações das outras vanguardas europeias. Se vocês olharem bem para essa imagem, como a Tória falou, o Tatlin ele colocava os contrarrelevos na quina, no encontro das paredes do ambiente. E isso por si só já é uma quebra com um conceito muito caro para a escultura europeia até então. Que se vocês pensarem bem, ó, gente, eu vou falar devagarzinho para não vocês não entenderem errado. As esculturas elas ficam em cima de uma coisa que se chama plinto, com L, tá bom? Não sem L, porque pinto é outra coisa. Mas as esculturas ficam em cima do plinto. E o plinto sempre é essa base que separa a escultura do espaço expositivo. E aqui o Tatlin ele faz uma coisa totalmente fora da casinha, porque a escultura ela está totalmente conectada com a arquitetura do ambiente. E se a gente pensar qual é o possível significado conceitual e ideológico por trás disso, relacionando com a ideia do construtivismo, é justamente esse trabalho de arte, essa construção, né, tá totalmente conectada à realidade dela. O Tatlin fez o contrarrelevo com chapa de metal, com cobre, madeira. Isso é pegar o que o futurismo italiano pregava, tipo, essa coisa da máquina, da indústria, e levar a sério, porque assim, beleza, eles pregavam isso, só que o Boccioni, por exemplo, que foi um dos grandes escultores futuristas, ele usou o bronze para fazer a escultura dele. Ele pegou uma natureza morta para partir as ideias dele, né, para começar as ideias dele. Então, o Tatlin ele realmente foi muito vanguardista nesse sentido conceitual e matérico mesmo, né, do que ele fez de fato. Os contrarrelevos eles são uma coisa assim muito fora da casinha. Até mesmo o jeito que eles se colocam no ambiente. A foto não tá muito boa, mas eles são bem grandinhos até, né? 71 por 1 metro. É bem grande. Enfim, pode passar, Isa. Aqui tem a escultura do Boccioni que eu falei, o desenvolvimento de uma garrafa no espaço. Se vocês observarem atentamente para ela, é uma escultura que tem muitos elementos formais do futurismo e até um pouco do cubismo, né? Porque se nós lembrarmos, os artistas futuristas italianos entraram em contato com o cubismo do Picasso e do Braque, né? E trouxeram essas pesquisas para o trabalho deles. Essencialmente, o que o Boccioni queria fazer aqui nessa escultura é aquilo de você representar um objeto
sob várias perspectivas. E aí, ao fazer isso, a gente tem meio que um espaço ideal, sabe? Uma imagem ideal e perfeita do objeto. Porque a escultura, voltando lá no que eu falei da primeira vez que eu falei pra vocês de escultura, ela tem esse caráter espacial e temporal que é inalienável. Você pode ver uma escultura de vários pontos de vista. E aí o Boccioni pega e tenta, a partir dessa natureza morta, criar um ponto de vista perfeito, vamos dizer assim. E, enfim, tem todas essas coisas da velocidade, do espaço, que eram muito caros à pesquisa futurista, né? Eu meio que falei ali por cima, quando o Victor estava comentando sobre o suprematismo e os artistas russos, que rolou uma treta do Gabo, que também era um escultor russo, com o Tatlin. Porque o Gabo, ele olhava esse contrarrelevo do Tatlin e ficava, gente, isso não é escultura. Isso não é escultura, isso é ridículo, horrível. Queridas, olha, vou acabar com essa gay. E aí ele fazia panfletos, Ai, eu amo. distribuía, falando que essa história de construtivismo era uma balela e que, na verdade, ele tinha uma ideia muito melhor. Só que assim, o Gabo, apesar de meter o pau no construtivismo, hoje em dia é estudado dentro desse guarda-chuva de artistas do construtivismo, né? É outra coisa que a história da arte trabalha. Especialmente a história da arte, assim, do ponto de vista norte-americano e europeu, né? Mas enfim. O Gabo e o irmão dele, que também era escultor, eles são filhos de pessoas que trabalhavam na indústria, eles já são mais burgueses, assim. Mas eles tinham contato com esse universo industrial e tecnológico, né? E a teoria do Gabo para a escultura era de que a gente tinha que meio que ver a essência, a escultura por dentro, olhar isso e entender com clareza a geometria e o caráter abstrato da obra. Não à toa, o Gabo, o irmão dele, que eu nunca lembro o nome, Pervez, Pesna, enfim, Kandinsky, essa galera acaba saindo da Rússia. Ah, ele tá se revirando no túmulo, enfim, coitado. Mas eles vão migrar para esses outros países, então Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, enfim. E eles vão acabar meio que sendo a cara do que essas pessoas dos outros países vão conhecer como arte russa de vanguarda. Então, por isso, novamente, que apesar dela ser muito plural na Rússia, para esses outros países eles vão olhar para essa escultura do Gabo e entender que isso é o construtivismo, apesar do Gabo meter o pau no construtivismo, enfim. Mas ele tinha essa ideia de apresentar essa estrutura geométrica e essa clareza geométrica também. Ele está também dentro dessa pesquisa muito aliada à indústria de materiais. E aqui, olhando para essa escultura, ela é de compensado, né? Aquela madeira que geralmente usa para construir móveis, casas, que é tipo um pozinho dentro. E tem isso, a cabeça dessa escultura, você consegue ver esses discos, né? É como se você conseguisse finalmente entender novamente uma estrutura perfeita. Enfim, tinha essa questão idealista muito forte. Pode passar isso. Aqui já é uma obra mais pra frente do Tatlin, já no período do Tatlin, não, do Gabo. Ai, meu Deus. Do Gabo, quando ele já estava morando na Inglaterra, se não me engano. Inclusive por isso que ela está na Tate. E eu trouxe ela porque ela já é muito de ponta, assim, nessa pesquisa de materiais. Ela foi feita com esse Perspex, segundo o site da Tate, é um tipo de plástico. E o título, né, Construção no Espaço, isso já evoca coisas muito mais voltadas para essa pesquisa de material, essa referenciação sempre de uma indústria, de um objeto que não é essa obra de arte que a gente tem essa concepção, enfim. E é uma obra que enfatiza muito o centro, né?
porque para o Gabo é do centro que parte essa estrutura geométrica ideal, né? Enfim. Bom, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? Tem uma coisa muito famosa nela. Jobs gostou mais do Tatlin. Aí eu particularmente não sou muito entusiasta dessas torres de metal aí, não. Acho meio feio e cafona. Falei. Desculpa, Tatrin, te amo, mas essa daí não dá, amiga. Eu adorei a Carol, parece uma montanha russa. É, então, o que eu acho muito doido é que tanto a Torre Eiffel quanto a maquete do Tatlin para o Monumento à Terceira Internacional era o partido do Lenin, não era a Tória. Confirme pra mim. Isso. É, não, não é o partido, né? Tipo, Era era um tipo a conjunto. terceira internacional. Essas internacionais era tipo um encontro para debater os rumos do comunismo, socialismo. Assim, bem a grosso modo mesmo. É Uhum. isso. E aí a terceira internacional veio a partir do grupo ligado ao Lenin ali na Revolução Russa. É, então, tanto o trabalho do Tatlin quanto a famosa Torre Eiffel são monumentos, né? Monumentos para eventos, monumentos, no caso do Tatlin, que nunca saiu muito do papel. Mas são muito distintos, assim, os propósitos, e isso que eu acho muito legal. A Torre Eiffel, por exemplo, ela é citada no Argan, que é esse autor que está na bibliografia dos vestibulares, como um exemplo de construção já pensada por engenheiros. Porque naquela época, gente, arquitetos, pintores, eles meio que estavam no mesmo balaio, assim, não tinham uma divisão tão clara dentro da formação, assim, dos artistas e dos arquitetos, enfim. E a galera da engenharia realmente, como posso dizer, meio que fez esse trabalho por si, sabe? E ele é muito. A Torre Eiffel, eu tô falando. E ela tem um design, assim, um formato, como posso dizer, bem de ponta, porque usava o ferro na construção, enfim, tem toda essa inovação tecnológica. Só que o Tatlin, ele queria construir o monumento que seria construído, tipo, teria não sei quantos metros de altura, ele seria rotatório e ele incorporaria vários órgãos do governo, e ele seria uma torre de transmissão de TV e de rádio. Enfim, era um projeto muito, muito ambicioso, assim, muito, muito louco. Mas a diferença essencial aqui é que ele tinha um propósito que era servir a revolução e servir ao povo, assim, lá na Rússia, né? Não era só um enfeite. Desculpa, Torre Eiffel, mas enfim, questões importantes de serem observadas. É porque sempre rola uma comparação entre os dois monumentos, enfim. E aí a gente entra naquilo que a gente estava tentando desvendar a pronúncia antes de começar a aula, que foram as rútemas, enfim. Meu curso não é muito bom, mas pedi a ajuda de uma pessoa, nossa querida educadora Carol, para nos ajudar nessa pronúncia. Tentei o meu melhor. Como a gente falou, a Rússia, a União Soviética, né, estava se estabelecendo nesse momento. Então eles estavam promovendo reformas e tentando entender todos os aspectos da vida e do governo, inclusive a educação. Ela não ia passar desapercebida. E assim, a gente está falando da Rússia, que tinha suas academias de arte, tinha, enfim, esses centros de estudo artísticos. E a Utemas era meio que um projeto de educação que o Lenin vai dar o seu aval,
para acontecer, que já pegava experiências que o Kandinsky, como o Vitor falou, estava tendo nesses museus, esses projetos de educação artístico e vai levar para outro nível, assim. Ele vai juntar várias academias, universidades de artes e arquitetura lá da e artes e ofícios, né? Ou seja, artes gráficas, cerâmica, metais, enfim, isso que hoje em dia a gente conhece como design de produto, design gráfico, e vai criar as últimas, que são a Escola Superior de Arte Técnica. Inclusive, esse Vico Temas, né, que é o acrônimo, é um acrônimo, porque o nome é um nome gigantesco em russo, enfim. Como eu falei, ela foi colocada depois de outras reformas e essas experimentações do Kandinsky, inclusive a Lyubov Popova, enfim, não sei. A Isa escreveu um post muito legal que está lá no nosso Instagram sobre ela. Se vocês quiserem se aprofundar, já deixo aqui, ó, a dica. A Isa escreve coisas bem legais sobre ela. Foi aluna do Kandinsky e ela foi responsável também pela proposta pedagógica das Rútemas. Então, o que era isso, afinal de contas? E, enfim, reuniu essa galera toda das vanguardas russas. Eles partiam do princípio de que você basicamente tinha que entrar e ter um estudo muito intenso, de 2 anos, nos conceitos mais básicos das artes. E eu digo básicos mesmo. E não uma interpretação intuitiva do que é arte, mas meio que uma observação mais atenta e analítica e séria a respeito do que é cor, do que é forma. É, né, gente? Vocês já estão percebendo que aí esse nosso cursinho já tem uma influência, né, desse tipo de ensino de artes. Mas, enfim, era um estudo super rigoroso a respeito de todos esses elementos da forma, da cor, enfim. E depois que você concluía esse ensino básico, você podia escolher entre a faculdade técnica e a faculdade de artes. Que aí a faculdade de artes seria mais a pintura, a arquitetura e a escultura também, enfim. E a faculdade técnica seriam essas oficinas têxteis, de artes gráficas, enfim. Pode passar isso. Assim, gente, qualquer semelhança mais pra frente com a Bauhaus não é mera coincidência, porque Walter Gropius, que funda a Bauhaus na Alemanha, foi bem lá na Rússia dar uma xeretada, entendeu? E assim, também não por acaso, Kandinsky dará aulas na Bauhaus. O Lissitzky e o Laszlo Moholy-Nagy também darão aulas na Bauhaus e eles também têm esse pezinho ou corpo inteiro nas Rútemas da Rússia. Enfim, frequentam e eles produziam muitos artigos. Lembra que os manifestos foram algo para o futurismo italiano muito importante. Esse espírito de você escrever, divulgar as ideias, debater, ter revistas, fazer cartazes, é algo que vai ser muito, muito forte nessa escola, tipo, fortíssimo, essencial, importante. E como o Victor falou, eram opiniões muito divergentes, assim, nem todo mundo concordava com tudo. E apesar do Lenin ter dado meio carta branca para eles fazerem o que quiserem, nesse sentido de experimentação, começa a rolar um questionamento, começam a querer mudar um pouco, assim, porque já estavam achando que estava virando muito a festa do caqui. E aí, em 27, a Rutemas passa a ser só Rikutei, não sei, gente, não falo russo. E eles focam muito mais em design. Já tiram as oficinas lá de artes, o que você passava 2 anos estudando ficava só um semestre. E aí logo ela fecha em 1930. Enfim, acho que ela durou 10 anos. Não sei, agora eu não lembro de cabeça quantos anos durou a Bauhaus, mas é de se pensar. A Rutemas durou uns 10 anos, a Bauhaus foi de ali final da década de 10 até 30,
93, então deve ter durado uns 20 e pouquinhos. Uhum. Interessante de se pensar, né? O quanto esses projetos muito idealistas de arte duraram, né, Tória? Porque quando a Bauhaus foi instituída na Alemanha, era a República de Weimar, não era a Alemanha? Nem era a Isso, Alemanha isso. direito, né? E também foi Já era polêmico. Alemanha, já tinha acontecido a unificação e era a República de Weimar. República de Weimar era o lugar para frentex, assim, tipo, a Alemanha e a Rússia nesse período, no começo do século XX, eles eram os lugares modernosos, assim, por excelência do mundo. Era um lugar que tinha essas pesquisas estéticas de ponta, de design. Claro que, tipo, por exemplo, no caso da Rússia, não tinha tanta estrutura, porque a Rússia estava se recuperando de muitos anos de guerra e de crises econômicas muito sérias ao longo de anos, então eles não tinham tanta estrutura igual a Alemanha, por exemplo. Mas esses dois países eram, é, assim, os lugares mais moderninhos de todos. E depois eu vou corrigir as legendas, gente. Foi mal. Mas enfim, esse é um cartaz. Lembra que eu falei artes gráficas? Lembra que o Vitor falou muito de divulgar, de educação do povo. Tá tudo aliado, gente. Nada é uma coisa que começa aqui e fica em si mesma, né? O Alexander Rodchenko, ele vai ter uma pesquisa muito grande em design gráfico, em escultura e também em fotografia. E esse cartaz dele aqui é o trabalho mais famoso dele, a Jovens conhece. Tá em russo ali escrito livros, e era um cartaz da campanha de livros, leitura para jovens, né? E até hoje ele é muito referenciado, assim, na cultura pop. Pesquisem depois uma capa do Franz Ferdinand, de uma banda de 2004. Essa é uma fotografia do Rodchenko, e apesar de ser uma fotografia, ela tem elementos de composição bem geometrizantes, que a gente pode falar assim, né? Geométricos, enfim. Essa escadaria, essa sequência de linhas, a gente não estudou na aula passada de linguagem visual a questão de semelhanças e contrastes. Se a gente olhar aqui para essa fotografia, essa questão compositiva está bem forte, né? Porque a gente tem essa sequência das escadarias e aí a gente tem a mãe com o nenenzinho, criando uma quebra, né? Fala, Tori. Não, eu não ia falar nada não, eu adoro as fotos do Rodchenko, acho muito interessantes. Ele tem uma coisa de quebrar com o ponto de vista do fotógrafo, né? Tipo, por exemplo, se você reparar, essa foto ela tá meio tipo tombada, sabe? Ele tira foto Uhum, em outras perspectivas e dá outra visão. Tipo, e tá nessa ideia, né, de olhar o mundo de lugares diferentes. Né? Então, acho que uhum. essas fotos dele me dá isso e eu acho muito lindo, assim. É É, interessante também como registro histórico de ver como que era, tipo, a cidade, né, e as pessoas nesse período. Como que uhum. era a vida delas e tal. Pode passar, Isa, por favor. Aí tem a Popov, que a Isa, inclusive, escreveu o texto lá no nosso Instagram. Ela, como eu falei, teve aulas com Kandinsky, ela também teve contato com todas essas vanguardas europeias. Eu trouxe essa pintura dela porque eu acho que bom, além de eu gostar bastante dessa pintura, kkk, eu acho que é bem interessante para a gente pensar de onde ela veio, qual era o pensamento estético que ela estava trazendo na sua pesquisa como artista, né? Pode passar. Bem geométrica, enfim, questão de composição, movimento. E aqui já é um tecido que ela produziu já como professora nas Rútemas. Ela e depois a Bárbara, enfim, elas vão meio que dividir essa cadeira de professoras das oficinas têxteis. Aqui a gente tem um machismo, né? Porque, enfim, as mulheres ficavam nessa produção
na Bauhaus também vai acontecer uma coisa similar, assim, nessa distribuição. Mas enfim, é um tecido, ele é pensado para ser produzido em larga escala, para essa população, e ele tem todas essas questões artísticas compositivas que a gente discutiu, né? Eu acho muito, muito bonito, muito interessante, muito bem feito, sabe? Tipo, isso foi feito no começo do século, sabe? Muito, muito interessante. Aqui a Stepanova, eu tava tentando lembrar o sobrenome dela. Eu trouxe esse exemplo de, assim, a Stepanova, ela estava muito ligada também com a coisa têxtil, de moda, tanto roupas para o cotidiano quanto figurinos e cenografia também, enfim, tudo e mais um pouquinho. E eu trouxe essa roupa porque ela é se eu não me engano, um uniforme para praticar esportes e ele é unissex. Então já era essa coisa de roupa sem gênero que tanto se discute agora. Ela já estava pensando nisso naquela época, enfim. É bem babado e confusão. Eram pesquisas bem, bem interessantes. E ela tinha uma relação bem próxima com a produção do Rodchenko. Aqui também um exemplo dessa de padronagem que ela produziu. Eu adoro, adoro, acho o ritmo incrível, é dinâmico, interessante e são formas geométricas, né? É bafônico. Pode passar aí. Aqui eu acho esse lindo, assim, muito lindo. É, enfim, tem o, o martelo e a foice, né? Eu ia falar machado, olha que louca. Mas tem essa simplicidade formal. Presta atenção como esse martelo foi desenhado, gente. Essa foice tem essa. Não, absurdo. É uma economia de elementos visuais, só que, tipo, ela diz tudo, assim, De né? Tipo, estudo, muito né? bom, As, muito bom. as cores são opostas, sabe? Tipo, o trabalho do campo, o trabalho da fábrica. Enfim, pensem nisso. Só que eu, no site que eu achei essa imagem, dava crédito tanto para Popova quanto para Stepanova, para essa padronagem. E se eu não me engano, elas formaram a primeira companhia têxtil da União Soviética, estavam aliados a isso, sabe? Então elas estavam acompanhando isso de perto junto com a indústria, o trabalho artístico e o trabalho industrial juntos nesse pensamento, né? Para a revolução e estabelecimento da União Soviética. Aqui é um cartaz do El Lissitzky, é, de novo esse uso dos elementos geométricos, né? Mas aqui eu trouxe esse cartaz especificamente porque ele tem uma função. O cartaz a gente cola na rua e é para comunicar uma mensagem. Gente, pensa, cartaz está na rua, você não tem muito tempo para olhar para ele. Você tem que bater o olho e entender essa mensagem de uma forma clara e objetiva. Ele está em russo, então pra gente batendo o olho assim não dá para entender muito bem. Mas esse cartaz está escrito, acho que pega o seu machado vermelho e dê nos brancos. Os brancos eram a oposição aos bolcheviques lá na Rússia, sabe? Violenta, querida, imagina. Mas enfim, esse cartaz incentivava, né? Enfim, todas as questões políticas. E ele é tipo esse triângulo vermelho com a forma circular branca. Enfim, sim. E tem todos esses pequenos elementos e compositivamente pensando, né? O fundo preto e branco divididos numa diagonal, que cria uma instabilidade e tensão, sabe? Os movimentos opostos. Esses pequenos outros elementos juntos com a tipografia, a pesquisa tipográfica também era muito dedicada desses artistas das letras, né? Enfim. Aqui são exemplos das revistas que circulavam, que esses artistas, poetas, literatos produziam. Essa em específico o Mayakovsky editava,
e depois só o Rodchenko editava. E lembra que eu falei que o Rodchenko tinha um trabalho de fotografia? Olha essa revista que eu pus no detalhe à direita, né? Olha esse trabalho de fotografia, de composição, de design, enfim, muito, muito, muito bem pensado, muito bonito. E como eu falei, a Bauhaus teve muito dessa linguagem aproveitada. E depois isso se tornou um ícone assim para o design gráfico. Tanto que, como eu falei, a cultura pop vive referenciando esses elementos do trabalho das vanguardas russas, né, em trabalhos mais atuais. Se vocês prestarem atenção, vocês poderão perceber várias coisinhas aqui e ali, especialmente nessa produção cartazista e de publicações. E é isso, gente. Dúvidas, indagações, comentários? Só queria falar uma coisa, indicar o Mayakovsky, para quem gosta de poesia, dá uma olhada nas coisas dele. É, assim, os poemas dele são maravilhosos, assim, maravilhosos. Recomendo demais. É E bafônico. aí, só fazer uma propagandinha. E assim, União Soviética tudo, capitalismo nada. Viva o marxismo-leninista. Falei. A gente, falando em Lenin, tem que sempre lembrar da questão histórica, né, gente? O Lenin fica maus, depois o Stalin sobe pro poder, e aí essas coisas das vanguardas vão ser tipo, ó, tosadas. E aí vai ser incentivado uma coisa que é conhecida como realismo social. Vocês lembram? Soviético, social. Realismo socialista, É. realismo soviético. Isa, comentários, eu Mas gosto. Oi, Victor, desculpa. não, só ia falar que, tipo, como essas ideias, né, de arte, vida e até, tipo, institucionalmente, essas universidades, centros de pesquisa, é uma coisa que até hoje, assim, quando a gente olha, é muito, pelo menos para mim, assim, é muito avançado, né? Muito, Uhum, eu não também sei, acho. eu fico assim, tá, a gente, por exemplo, a gente aqui da Unicamp, né? A gente tá numa universidade pública, bem referenciado e tal, mas ainda assim, tipo, em questão de currículo, o currículo dessa galera aí de há mais de 100 anos atrás, tipo, sabe, tinha um outro brilho, sabe, tinha uma inserção social maior do que a gente tem enquanto academia brasileira hoje, sabe? Isso sempre me deixa reflexivo, assim. Tanto a como que é? Rutemas. Rutemas, Rutemas. Rutemas, Nossa. edita também eu falando errado, Rutemas e a Bauhaus. Sim. Nossa, a Bauhaus tinha aquele programa de os estudantes, eu acho que quando o Johann Zitten tava na direção, sei lá, que tinha toda a questão de serem vegetarianos. Não, É... era uma. Gente, era uma coisa, uma entrega, tipo, não era só entrar na faculdade, era tipo, você mudar a sua vida também através desse ensino, né? Tipo, enfim. E mudar a sociedade, né? Tipo, essa era uma Exatamente. perspectiva muito concreta. E o que eu acho Vocês legal, gostam de coisas, tipo... Não, desculpa, cara, pode falar. não, o que eu acho legal das vanguardas russas é que elas estavam aliadas a uma revolução verdadeira, sabe? Tipo, o futurismo, sei lá, gritava lá na rua, mas entendeu? Sei lá, depois o fascismo tomou o poder e eles apanharam. Mas assim, entende? Tipo, tá aliado a uma coisa concreta, uma mudança concreta da realidade, né? Tipo, apesar de ainda ser Sim, bem utópico os programas, assim, em certo sentido, eu acho que já estava aliado também a uma coisa que estava acontecendo de fato, né? Isso é bem legal, de se comparar com as outras vanguardas.
Visualmente vocês gostam dessas produções? Vocês acham interessante ou vocês não gostam muito? Isa, você gosta? A Isa gosta. Ela escreveu sobre o Popó. As estampas são lindas mesmo. É, eu também amo os cartazes. Eu acho a produção gráfica, assim, de outro nível. Ai, entendi. O gigante. Conheci o gigante. Gente, meu cachorro aqui latindo no fundo. Acho que ele parou. O que que você não gosta, Ana Clara? Curiosidade. Eu sempre gosto de saber o que os alunos não gostam. Ah, eu gosto também de entender Não esse. que precisa gostar de tudo, né? Não é essa a ideia, é só pra, tipo, curiosidade mesmo, assim, pra gente ficar atento pro futuro. Ai, que legal que gostou do contrarrelevo. Eu particularmente amo, né? Eu sou meio suspeito, eu gosto muito de escultura, mas Nossa, eu sou muito suspeita pra falar do Tatlin. Eu gosto muito da produção. também. Aí eu não gosto muito, não. Admito. O Estamos. meu amorzinho desse período é o Rodchenko. Eu acho ele muito foda. Tem uns boatos que o Rodchenko e a Popova eram namoridos. Não Ah, deviam. duvido. As fofocas, exato. Exatamente. Ah, imagina, tipo, eles davam aula juntos, por que não, né? Tipo, ai, oi, tudo bom? Nossa, que legal, ai, vamos tomar um café, kkk. Eu sempre imagino umas coisas assim. Ou então as tretas, né? Tipo, mano, você fala bosta. Tipo, eles faziam meio que congressos, reuniões, sabe? Sempre. Eles sempre estavam discutindo tudo. Até por isso que chamou a atenção do governo, que eles falaram, mano, tá falando demais aí. O que vocês estão aprontando? Tipo, enfim, devia ser uma da hora. Ai, sim, meu sonho. Aliás, só um comentário. Aquela, aquele motivo de daquela estampa da foice e o martelo, falam que foi feito tanto pela Popova quanto pela Stepanova, porque realmente foi feito pelas duas, assim. Uhum. Elas, basicamente, elas trabalhavam juntas e é isso aí. Ai, que Então, legal. a atribuição vai para as duas mesmo. Uhum. Que, Nossa, aliás, essa é uma questão, né? Que é aquilo que vocês falaram, que, tipo, as mulheres estão lá fazendo tecido, fazendo essa parte têxtil, fazendo artes aplicadas. E é sempre interessante ressaltar que artes aplicadas, nessa época, elas eram entendidas como artes menores. Então, eles tentam desmistificar isso, desse lance de artes menores, como essa produção de cartazes, artes gráficas e tudo mais. Só que não é bem assim que funciona no contexto Europa. Então, as atribuições são diferentes em relação a isso. É, né, que na historiografia da arte, né, se a gente vai ver, é mesmo que, sei lá, essas produções tivessem essas produções, né, das artes aplicadas tivessem uma importância muito real naquela sociedade, por exemplo, na história da arte isso vai acabar não tendo tanta relevância, vai ser relegado a uhum. sei lá, uma nota de rodapé em comparação com outros trabalhos que são de pintura, que são de escultura, né, que são artes de verdade. É sempre assim, né? A gente fala, olha só essa pintura aqui. Aí no final da aula a gente fala, ó, oh, mas tem um cartaz também, tem Né? um tecidinho também. Eu pensei muito nisso quando eu tava fazendo, tipo, a aula, porque eu falei, nossa, tipo, porque é foda, a gente tem pouco tempo também. E, tipo, eu acho que seria super justo só uma aula de Rutemas, assim, porque é, tipo, muito artista
são muitas produções e tem toda essa importância histórica, né? Mas é sempre assim, tipo, por exemplo, no Brasil mesmo, tipo, o John e a Regina Grass, sabe? Tipo, a Regina Grass fez todos os tapetes, tem toda essa produção de, entre aspas, artes menores, móveis. E aí, tipo, sei lá, tem pouca pesquisa, é mal falar. Tipo, você estuda modernismo, mas se você não estiver estudando design, dificilmente você ouve falar do trabalho dela, por exemplo. Que é super importante, tipo, a Casa Modernista, enfim, aguardem as próximas aulas. Mas é justamente esse apagamento e inferiorização, né? Tipo, ai, Que muita, quer dizer, não que não fosse feito pelos artistas, né, que se reproduzia isso nessas hierarquias, mas isso eu acho que tipo acaba ficando mais forte por conta dessa historiografia, né, que tipo escolhe, seleciona e define o que, que vai ser passado para o futuro, o que, que não vai ser, ou mesmo que várias coisas passem para o futuro, quais a gente vai dar mais destaque, né?